Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional. É a temperatura e a massa das estrelas, duas das propriedades mais relevantes para a ciência que elas têm. Agora nós vamos conversar sobre esse assunto nessa parceria oficial da Rádio MEC AM com o Observatório Nacional, toda quarta-feira às 9h10 da manhã. Vamos conversar com Cláudio Bastos Pereira, pesquisador da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional. Professor Cláudio, muito obrigado pela gentileza e fale com a gente então sobre este projeto, sobre essa pesquisa a respeito da temperatura e da massa das estrelas. Bem, a temperatura e massa das estrelas são um dos parâmetros físicos mais importantes que os astrônomos precisam saber para poder conhecer mais sobre a estrutura e evolução das estrelas. Né? Sem esse conhecimento prévio, sem esse conhecimento básico e prévio, fica assim um pouco difícil especular, saber exatamente como que as estrelas vão evoluir, de que forma elas vão evoluir e também, no presente momento, conhecer melhor sobre a estrutura das estrelas, né? Uhum. Então vamos falar um pouquinho sobre quais as características e como é que são observadas as características. Por exemplo, a cor, a coloração das estrelas, né, na observação pelo telescópio, é o que vai dar esse diagnóstico sobre a composição delas? Também, né? A cor exatamente da estrela, ela é uma consequência direta da sua temperatura superficial. Por exemplo, no caso do Sol, ele tem uma temperatura superficial de 5.800 graus, que é aproximadamente. Isso significa que a maior parte da energia do Sol, né, é o que nós chamamos de distribuição espectral de energia, que é um termo mais técnico, tá? A maior parte da energia do Sol, ela é irradiada pela cor amarela. Tem estrelas que são mais quentes, com temperaturas superficiais mais quentes que o Sol. Por exemplo, uma estrela com uma temperatura de 10.000 graus de temperatura superficial, Sirius, uma estrela mais brilhante do céu, por exemplo, ela tem essa temperatura de 10.000 graus. Então, a maior parte da luz dela é irradiada na cor azul. Por outro lado, estrelas mais frias, né, elas são assim mais vermelhas. Estrelas com temperatura da ordem de 3.000, 4.000 graus, por exemplo, elas irradiam a maior parte da sua luz no vermelho. Então elas se tornam, quando a gente observa o céu, a gente torna ver essas estrelas com uma coloração mais avermelhada ou então mais azulada, como no caso de Sirius, que é mais quente. Isso é a temperatura superficial, que a gente tira através de observações tanto fotométricas, que analisam a intensidade da luz, como também de observações chamadas espectroscópicas, que decompõem a luz e a gente vê em detalhes o espectro das estrelas. Isso é possível, né? Inclusive com estrelas muito mais distantes, né, do que as de nossa galáxia. É possível também fazer essa observação? Sim, é possível. O que você precisa, quer dizer, quanto mais distante uma estrela, você vai precisar de telescópios mais poderosos, ou seja, telescópios mais poderosos significa o tamanho dos espelhos maiores, né? Com um telescópio pequeno, de 2 metros, por exemplo, com um espelho de 2 metros, você vê as estrelas mais brilhantes. À medida que você tem um tamanho de um telescópio, né, você consegue ver um pouco mais profundamente na nossa galáxia. E, às vezes, com um telescópio maior, você consegue ver estrelas até de outra galáxia. E aí, na medida que você consegue captar a luz dela, se você tem assim, uma certa qualidade da observação, a qualidade da exposição da luz, quanto mais distante, você precisa de mais tempo de integração. Não são apenas 5, 10 minutos de observação que você vai conseguir fazer isso. Às vezes você precisa de 1 hora até de 2 horas, para ter uma boa qualidade da exposição, para poder derivar essa propriedade básica das estrelas, que é a temperatura. A massa também é uma outra propriedade importante. Assim, a massa ela é tão importante que isso define, né, o destino da estrela, o futuro da estrela. Por exemplo, estrelas com massa semelhante à massa do Sol, elas vão ter um determinado futuro, um determinado destino. Estrelas que têm massa 20 vezes a massa do Sol vão ter um outro futuro, um destino completamente diferente que o Sol tem. Ou seja, então, é importante de conhecer a massa. Ou seja, hoje em dia não é exagero dizer que os cientistas conseguem
através dessas características de massa, de coloração e tudo, conseguem ter mais ou menos, claro, né, ter uma estimativa do ciclo de vida da estrela, de quanto tempo ela ainda vai durar, ou não? Não, está certo. Isso que você está colocando é perfeitamente certo. A gente consegue, claro que isso também, como a gente não consegue mapear a evolução de uma estrela isolada, porque são bilhões de anos, como estrelas, estrelas de pouca massa, por exemplo. O Sol é considerado uma estrela de baixa massa, né? A gente usa a massa do Sol como unidade de referência, que ser igual a uma massa solar. Estrelas que têm entre uma massa igual ao do Sol, até 3 vezes a massa do Sol, o tempo de evolução dela é da ordem de bilhões de anos. Então, como a gente não consegue ver mapear a evolução de uma estrela, nós observamos várias estrelas com várias massas diferentes na galáxia. E daí a gente consegue inferir a idade. Então, na verdade é o caminho inverso, né? Você observa várias estrelas com várias massas e deriva a idade e consegue fazer de como deve ser a trajetória da estrela. E aí a gente consegue avaliar como vai ser o futuro de algumas estrelas. Certo. Professor, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela aula aqui no nosso Todas as Vozes e por essa parceria que traz muito conhecimento científico na nossa rádio, que é educativa, a primeira rádio educativa do Brasil. Professor Cláudio Bastos Pereira, pesquisador da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional, um grande abraço e obrigado, hein? Por nada, um abraço a você também. Ele conversou com a gente aqui no Quadro, que é uma parceria oficial com o Observatório Nacional e vai ao ar sempre nas quartas-feiras, às 9h10 da manhã, aqui na nossa MEC-AM. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.